Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje vamos dar aqui algumas noções de função do primeiro e do segundo grau. Você que vai fazer o Enem, né, vai encarar a prova de matemática, você que vai encarar o vestibular. Então esses assuntos sempre são cobrados na parte de matemática, tá? Vamos começar aqui falando sobre a função do primeiro grau, depois partiremos para a função do segundo grau. Então vamos lá. A função do primeiro grau é uma função y igual a x mais b, tá ok? Onde o nosso a, esse elemento aqui, ó, tem que ser diferente de zero, porque senão, se você colocar aqui o a, que nós chamamos de coeficiente angular, igual a zero, ao multiplicar o x elevado a 1, vai ficar zero e deixa de ser uma função do primeiro grau. Esse b aqui é o chamado coeficiente linear da função, tá? Então, o y também você pode chamar de f de x, tá? Em vez de você colocar y, você pode colocar um f de x. Quando eu tenho aqui alguns exemplos de função do primeiro grau, quando eu coloco, por exemplo, aqui o f de x igual a 5x mais 1, se eu colocar aqui o 2 aqui nesse x, eu estou querendo calcular o f de 2. O que vai ser, o que seria esse f de 2? Seria o valor de x para o valor de y para x igual a 2, tá? Isso significa, então, você substituir aqui o valor de x por um número aqui. Então, o f de 2 seria aqui, nesse caso, 5 vezes 2 seria 10 mais 1, 11, tá? E aí você tem um exemplo aqui, né, com a negativo, e você tem esse caso específico, quando b for igual a zero, nós chamamos a função também de função linear, tá? O gráfico da função do primeiro grau é uma reta não paralela ao eixo x e y, tá ok? Então, nós temos aqui o gráfico do primeiro caso. Quando a for positivo, isto é, maior do que zero, você tem uma função crescente. O que ela é crescente? À medida que eu aumento o x, aqui na abscissa, eu também aumento y aqui na ordenada. Isso que é função crescente. Se eu diminuísse x, eu diminuiria y, tá? Isso é função crescente. E no caso, outro caso é quando A for negativo, menor do que zero. Então, no caso aqui, se eu diminuo x, eu aumento y. Se eu aumento y, se eu aumento x, eu diminuo y, tá? Então, é inversamente aqui o crescimento. Aí seria uma função decrescente. Esse seria o exemplo do gráfico da função decrescente, tá? Dois pontos importantes, né, que você tem que saber também, dada aqui a função, a forma da função. O b da função é sempre onde o eixo y é cortado pela reta. E aqui, onde o eixo x é cortado pela reta, nós chamamos o tal do zero da função, ou a raiz da função. Para você achar esse valor específico, bastaria que você colocasse aqui o y igual a zero, resolveria, então, a equação e acharia o valor de x. Ou, diretamente, se você pegar aqui o valor na função de b menos b sobre a, tá? Você acha direto esse valor de x aqui, onde o gráfico intercepta o eixo x, tá? Então, são pontos importantes do gráfico da função do primeiro grau. Lembrando que o a da função, né, esse a que nós chamamos de coeficiente angular, é o que dá a angulação aqui, né, que dá o valor do ângulo, dá o valor da inclinação, melhor dizendo, da reta, tá? É responsável pelo ângulo de inclinação da reta aqui, tá? Esse é o A. Agora, vamos ver algumas aplicações importantes, né? Por exemplo, calcular a raiz ou zero da função y igual a 2x menos 4. Sempre que ocorrer isso, numa avaliação, basta que você coloque y igual a zero ou, como eu falei, menos b sobre a. Nesse caso aqui, seria, então, substituindo os valores, né, 0y, 2x menos 4, resolvendo, x seria igual a 2. Então, esse seria o ponto nesse gráfico aqui, dessa função. Você não precisa fazer o gráfico, basta que você ache esse valor de x, quando o y é igual a zero, você estaria achando o ponto onde o gráfico cortaria o eixo x, tá? Uma outra aplicação aqui é quando são dados dois pontos, né? Para se traçar uma reta, bastam dois pontos, não é isso? Então, vamos supor que seja apresentado dois pontos, né? Então, aqui o par ordenado 2 e 3, x e y. Então, ele quer saber, obtém a equação da reta que passa pelos pontos. Ora, a equação da reta nada mais é do que a fórmula desta equação. Então, para você poder achar a fórmula, basta que você primeiro ache o tal do coeficiente angular, aquele azinho lá, tá?
Então, você vai pegar o y final menos o y inicial sobre o que? O x final menos o x inicial. Resolvendo, né, aí você acha o valor de a, que é o primeiro elemento aqui da nossa fórmula da função. Então, nesse caso aqui seria 2. O próximo passo é achar quem? O b da função, né? Como é que nós vamos achar o b da função? Aqui basta que você pegue um dos pontos dados, pode ser o primeiro, pode ser o segundo, e atribua o valor de x e y na fórmula. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar esse primeiro ponto, 2 e 3. Então, você tem a fórmula aqui, y igual a x mais b, onde tem y eu coloco então o 3, né? Eu já tenho a que eu achei aqui, né? O 2 seria o quê? Seria o elemento x, né? Que eu escolhi. E aí você vai resolver essa equação aqui, 2 vezes 2, 4, passando para o outro lado, diminuindo de 3, o b aqui seria igual a menos 1, tá? Então, aqui nesse caso, a fórmula, a equação da reta, para a função que passa nesses dois pontos, seria y igual a 2x menos 1, ou f de x igual a 2x menos 1, ok? Então, são elementos importantes que você tem que saber da função do primeiro grau. Vamos passar agora, então, para a nossa função do segundo grau. Vamos ver lá, então, a definição. A função dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais, e, logicamente, como sempre, o a diferente de zero, né? Porque se ele for igual a zero, vamos multiplicar o x ao quadrado, aí você não terá a função do segundo grau. Essa função do segundo grau tem a ver com a nossa equação do segundo grau, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, dando sequência aqui. Exemplo de uma função do segundo grau, funções. Essa aqui é a primeira dita completa, porque você tem a, que aqui é 1, você não está vendo, mas é 1, o b é menos 4 e o c é o 3. Então, quando você tem esses a, b e c diferente de zero, você tem uma função o quê? Você tem uma função completa. Agora, esses casos aqui, por exemplo, você tem essa função aqui incompleta, porque aqui você tem o a menos 1, que está fora da ordem, né? E você tem o c que é 9, o b é igual a 0. E o outro caso de uma função incompleta é quando você tem o b e o c igual a 0, tá? Então você tem esses dois casos aqui de incompletas e uma função completa, são exemplos. O gráfico da função. O gráfico da função vai ser uma parábola, então nesse gráfico ela vai ter tanto uma fase de crescimento e de decrescimento, tá? Então vamos ver aqui, ó, o gráfico, essa parábola aqui, ela pode estar voltada a sua concavidade para cima, né, a boca, como a gente está vendo aqui, ou depois a gente vai ver voltada para baixo. Quando a concavidade está voltada para cima, é porque seu A, né, da função é positivo, maior do que zero. Então você pode ter o gráfico interceptando os valores de x, duas raízes, né? Um ponto igual aqui para x, tá? x1 e x2, se você fosse resolver a equação, seria o mesmo valor, ou ela não teria raízes reais, tá? Repare que nesse caso aqui ela não intercepta o eixo x, tá? Nesse caso aqui, como a gente vai ver daqui a pouco, um tal do delta, né, que é o b ao quadrado menos 4ac, quando esse valor é negativo, ocorre isso aqui, tá? Ela não corta o eixo x. E, no caso agora, quando o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo e as mesmas situações anteriores. Pode cortar em dois valores de x, um valor de x, que é igual, né? Duas raízes iguais, ou não tem raízes reais, tá? Então, esse gráfico eu falei que tem uma fase de decrescimento, está decrescendo aqui, aí chega aqui no ponto mínimo, lembra disso aqui, ó, ponto mínimo, depois começa a crescer, tá? E aqui ela começa a crescer e depois começa a decrescer. Então tem essas duas fases aí. Continuando aqui, ó, pontos importantes, tá? Que você tem que saber os zero, né, que são as raízes, igual na do primeiro grau, e o tal do vértice. Vamos ver aqui o exemplo de uma função y igual a 2x ao quadrado menos 2x menos 3. Olha só, se você fosse montar o gráfico, né, o gráfico da função, são milhares de pontos aqui, infinitos pontos por aqui, você teria esses pontos importantes, tá? O zero, onde o eixo x é cortado pela parábola, tá vendo? Aqui no caso seria menos 1 e 3, né? Você teria o vértice, como aqui no caso, essa função, né? Ela tem a concavidade voltada para cima, nós dizemos que ela tem um ponto mínimo, tá? Então o valor mínimo aqui, por exemplo, de y é igual a quanto? É igual a menos 4, tá? E aí depois é infinito. E aí você tem aqui,
para fazer par nesse ponto aqui, você tem um x vértice, né? Para x igual a 1, você tem esse ponto específico aqui que te dá o ponto mínimo da função. Agora, como é que eu acho, né, esses valores aqui? São importantíssimos na avaliação. Por exemplo, para eu achar as raízes, o zero da função, no caso aqui o menos 1, 3, nesse exemplo aqui, você vai ter que colocar o y igual a zero, vai cair numa equação do segundo grau, né, que você tem que lembrar de Bhaskara, né, e vai resolver o quê? Vai resolver e vai achar os pontos 3 e menos 1, tá? Então, para eu achar as raízes, ou onde o gráfico porta o eixo x, basta colocar y igual a zero, cai numa equação do segundo grau e eu acho os valores, tá? Agora, com relação ao vértice, também é muito importante esses pontos aqui, ó. O x-vértice, esse elemento aqui, você vai ter que guardar, é menos b sobre 2a, tá? Você vai, então, colocar os valores, né, da função. No caso aqui, você tem, né, x, você tem o b igual aqui a menos 2, né? E o a aqui, no caso, ele vai ser igual a 1, então 2 vezes 1, e tem o sinal negativo aqui. Nesse caso aqui, ó, o 1 é o valor do tal do x vértice, tá bom? E y vértice, menos delta sobre 4a. Então, esse delta aqui, já sabemos que é b ao quadrado, menos 4ac. Lembrando que o delta, não, o sinal da raiz não está presente. O delta é só o b ao quadrado menos 4ac. Se eu quiser calcular, então, esse menos 4 que apareceu aqui, basta que eu coloque os valores aqui, né, no delta, o tal do discriminante. Aqui onde tem A eu coloco 1, e aí você acharia esse valor aqui visto no gráfico da função, tá? Então, o vértice é muito importante. Se a concavidade estivesse voltada para baixo, nós teríamos um ponto máximo do vértice, né? Um ponto máximo da ordenada para crescer, tá? Vamos ver agora, então, considerando esses pontos importantes, né? Algumas aplicações que poderiam cair na prova. Então, peguei aqui uma questão adaptada do Cefet, Minas Gerais, justamente para trabalhar esses pontos importantes aqui, ó. Ao ser cobrada uma falta numa partida de futebol, a trajetória da bola é tal que a sua altura, h, em metros, varia com o tempo t, em segundos, de acordo com a equação h igual a menos t ao quadrado menos 2t. Determine a que instante t a bola atingirá o solo novamente, tá? Então, aqui mais ou menos aqui, né? O pessoal que gosta de jogar bola, né? O camarada vai dar um chute, aqui tá meio torto aqui, né? Vai dar um chute e ela vai fazer uma parábola, tá? Então, partiu aqui, ó, tá? Partiu aqui do o tempo zero, tá? Passei o zero na realidade, né? Vamos voltar aqui, porque não tá, o gráfico não tá legal aqui, né? Vamos apagar esse gráfico aqui. Vamos apagar aqui, né? Pá, 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 pá. Então, na realidade aqui, seria mais ou menos assim, né? Porque é do zero que está partindo aqui, né? Está partindo aqui seria, então, aqui a abscissa seria o tempo t e o h seria aqui a altura máxima. Então, camarada, daqui, ó, zero, né? O tempo zero, deu um chute, a bola subiu, e ele quer saber exatamente que distância que vai novamente atingir o solo. Como é que eu vou achar essa distância aqui? Ora, isso aqui, se você for lembrar, seria o quê? Seriam as raízes da equação. Como essa equação aqui é importante, como essa equação, essa função aqui, você tem o c igual a zero, tá? Você tem o c igual a zero. Ao colocar aqui o h, que seria o y da função, igual a zero, para resolver aqui a nossa função, o que vai acontecer? Como a gente vai ver já já aqui, montado. Olha só o que vai acontecer. Se eu colocar aqui o zero aqui, eu vou ter uma equação do segundo grau incompleta, onde né, você tem o quê? O c igual a zero, né? O c da função aqui, ele é igual a zero. O c da função, você tem aqui quem? O a, que é menos 1, e o b, que é igual a 2. Você não precisa, nesse caso, utilizar Bhaskara para poder achar os valores as raízes da equação. Por quê? Porque sempre quando você tem uma equação do segundo grau, com c igual a zero, uma raiz sempre vai ser zero. Guarde isso. Uma raiz vai ser sempre ser zero. Justamente aqui onde começa o chute, né? No eixo, onde tem aqui, da ordenada e abscissa, que começa, né, a trajetória da bola, né? E aqui, para você achar,
né, o outro ponto, basta você pegar menos b sobre a, tá? Se você colocar aqui, ó, seria o tempo 2, né, o tempo que se passou, se você colocar aqui menos b sobre a, você vai ter então aqui quanto? 2, que é quem? 2, que é b, então fica menos 2 sobre o a, que é menos 1. Daria então o quê? 2 segundos, tá? Então esse gráfico aqui, pessoal, é altura por tempo, tá? É por tempo, ok? Então você tem aqui 2 segundos, que seria o quê? 2 segundos, que seria a que instante que a bola vai atingir o solo novamente. Então a resposta aqui primeira seria 2 segundos, tá? 2 segundos, ok? A outra pergunta, qual a altura máxima atingida da bola? A altura máxima, lembra, que é o ponto máximo, né, o vértice aqui da parábola, né? Essa parábola está com a concavidade voltada para baixo, logicamente, é menos 1, né? O A é menos 1. Então, você vai achar o famoso Y vértice, a altura máxima que o camarada deu chute. E aí você vai lembrar da formulinha, né? Vai ter que guardar, que vai ser o quê? Menos delta sobre 4A. Colocando aqui os valores, né? B ao quadrado, quanto que é o B ao quadrado? É menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, quem é o A é menos 1, e o C é igual a zero. Então aqui, ó, pessoal, aqui vai dar zero, aqui, ó, vai dar zero. Esse menos 4 vezes menos 1 vezes zero vai dar zero. Vai sobrar o quê? Menos 2 ao quadrado dividido por 4 vezes menos 1. E isso aí, você resolvendo, vai achar 1. 1 o quê? Metros, né? Porque a altura foi dada em metros. Então, nós vimos aí uma aplicação que é muito comum em problemas envolvendo função do segundo grau, que é para calcular a altura dessa parábola, a altura máxima, e no caso aqui foi o tempo. Poderia também colocar aqui uma situação que ele deveria calcular a distância. Poderia ser a altura em função da distância. Aqui foi a altura em função do tempo, tá? Então, essas são essas dicas rápidas que você tem que levar aí para a sua provinha do Enem, no caso de função do primeiro e do segundo grau. Alguma dúvida, deixe nos comentários. Não deixam de curtir, né? E se inscrever no nosso canal se vocês realmente gostaram. Então, por hoje é só e até uma próxima oportunidade.